Nós estamos estudando o texto de Mateus e nós vamos ler o capítulo 16. E um texto que é precioso e extremamente complexo. Por isso a parte complexa vai ficar para a próxima pregação. Hoje eu vou ficar só com o ouro. Então, Mateus 16, nós vamos ler do versículo 13 ao 17. E aí, Isra, pode deixar os versículos aí na tela, tá bom? Diz assim: tendo chegado às regiões da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente vai repetir isso várias vezes hoje. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Vamos orar mais uma vez. Quero convidar você a fechar os olhos. Senhor Deus, tu és um Deus poderoso. Teu plano nunca falha, teu plano é perfeito, e o teu amor é poderoso, e obrigado porque o teu plano de amor, ele foi se concretizando, e aqui nesta passagem, nós vemos uma revelação tão especial vindo do alto, uma revelação que todo ser humano, que vai para a eternidade, tem acesso, a revelação que Jesus é o Filho de Deus. Ah, Senhor, nós pedimos uma visitação especial tua nesta noite. Se alguém aqui não conhece Jesus como Filho de Deus, que as escamas dos olhos caiam, que o coração seja quebrantado, e que em arrependimento, essa pessoa declare que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Senhor, que o nosso entusiasmo e a nossa alegria como cristãos, sempre seja abundante, quando declararmos que Jesus é o Filho de Deus. Esta é minha oração, faça-nos mais parecidos com Cristo Jesus. Amém. Meus amados, esse texto é poderoso, e eu vou ser bem breve. Você sabe quando uma coisa dá muito certo? Algo que você tinha expectativa, algo que você planejou, algo que você sonhou, algo que você investiu tempo, e tudo dá certo. Fala, nossa, deu certo. Eu estava tentando pensar em algo recente, eu não pensei em algo mais grandioso do que o nascimento dos meus filhos, especialmente o nascimento do Tiago, foi algo muito diferente. Por quê? Porque nós criamos uma expectativa em relação ao parto. Qual que era a expectativa? A Ju tinha o desejo da criança, no caso do Tiago, nascer em parto normal, ela queria viver essa experiência, e ela tinha esse sonho, e a princípio era um sonho só da Ju. Por quê? Porque a mulher, ela tem toda essa expectativa, como é que vai ser o parto, a experiência. O pai, a princípio, ele quer ver o filho logo, né? Se eu abrisse o micro-ondas e saísse um filho, tá tudo certo, manda aí, né? A gente não tem essa expectativa, como é que vai ser, né? A gente quer pegar o filho no braço. Mas, eu pensava assim até eu começar a sonhar com a Ju. A Ju falando sobre a expectativa, depois que ela teve uma frustração com a expectativa no nascimento do Samuel, do parto, não em relação ao Samuel, Samuel é uma bênção, mas eu vi que era algo importante para ela, que ela desejava viver, e aí eu comecei a entrar na onda, não, vamos ver como é que faz para ajudar no parto. Aí nessa de ajudar no parto, fui fazer curso, fiz um curso de como ajudar a esposa no parto, né? Faz massagem aqui, segura aqui, né? Dá a palavra de incentivo ali, parecia um coach, né? Não, vai dar certo, né? Tem hora que eu falei, eu vou desistir, eu falava, não, vai dar certo. Tudo isso eu fui treinado, comecei a assistir um vídeo daqui, a ler uma matéria ali, a conversar com os amigos que já passaram por aquilo, ou seja, aquilo foi gerando uma expectativa, diga expectativa. Beleza, expectativa lá em cima e bora para o parto. Chegamos lá no parto, foi uma das coisas mais intensas, difíceis e até cansativas da minha vida. É sério, eu fiquei muito cansado. O Titi, ele parecia gostar muito mesmo de ficar dentro da barriga da Ju. Ele não queria sair. Foi mais de 24 horas de parto. E aí ele apareceu. Quando ele apareceu, vem aquele assim, ó.
Eu lembro que peguei ele um pouquinho e depois eu fiquei deitado no chão, eu estava exausto. Aí eu fiquei deitado no chão, porque todo mundo sabe que o pai fica mais cansado que a mãe, né? Quem já passou por isso sabe. Aí eu fiquei deitado ali, né? E até falei pro médico, falei, ó, esse negócio do pai ajudar no parto, para gordinho não serve não, esse negócio aí, você tem que avisar pro cara fazer academia antes, porque é muito cansativo. Mas eu fiquei deitado ali, eu falava, obrigado, Senhor. Deu certo, deu certo. Esse texto, eu penso que passou algo muito parecido, uma sensação muito parecida com essa, percorreu o coração de Jesus. Este é um dos grandes textos, ou melhor dizendo, um dos grandes momentos do ministério de Jesus. E talvez, e só talvez, seja o texto em que a gente vê Jesus mais alegre em toda a Bíblia. A gente vê Jesus entusiasmado. Eu imagino Jesus falando assim, Pedro, você é bem-aventurado, você não sabe o que você falou. Eu penso que Jesus estava muito alegre. Jesus chega e faz uma pesquisa com os seus discípulos. Vamos pegar o contexto. Ele chega para os seus discípulos e diz assim, o que as pessoas dizem que eu sou? Quem diz o povo ser eu? Faça essa pergunta para quem está ao teu lado aí. O que o povo fala que eu sou? Cuidado com as respostas, dá uma qualidade boa, não fala das coisas ruins não. Coisa boa. E aí, Mateus, o que o pessoal fala de você aí? Muito simpático, só não é mais simpático que o Miguel, mas é muito simpático. Muito simpático. Jesus ele quer saber o que as pessoas estão falando. E é interessante que ele diz assim, o que as pessoas estão falando que é o Filho do Homem? Ou seja, ele já usa o título messiânico. É muito interessante isso. Na verdade, na pergunta já tem a própria resposta. É igual o Mateus chegar e falar assim, ó, quem diz o povo ser o melhor baixista da igreja? Eu falo, é você, o melhor baixista da igreja. E o pior também, porque só tem você, né? Mas assim, ele já deu a resposta na pergunta. Mas é interessante isso. E os discípulos começam respondendo, falam, ó, as pessoas estão dizendo que você é João Batista. Lembrando que João Batista já tinha morrido, foi um grande profeta. Herodes mesmo tinha achado que Jesus era João Batista voltando dos mortos para persegui-lo. Jesus tinha a coragem de João Batista, Jesus tinha a ousadia de João Batista, mas Jesus era muito maior que João. Um outro diz, eles dizem que você é Elias. Por que isso? Porque se você for lá para Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, você vai ver que ele profetiza que Elias vai voltar no fim dos tempos, antes da chegada do Messias. Aí as pessoas estão dizendo, ó, é Elias. E a verdade é que o ministério de Jesus tinha muitos milagres, muitas maravilhas, muito parecido com o ministério de Elias. Mas Jesus era infinitamente maior do que Elias, e iria realizar infinitamente algo maior do que Elias realizou. Outros diziam, ele é Jeremias. Por que Jeremias? Algumas tradições judaicas, isso não está na Bíblia, dizia que Jeremias voltaria também antes do Messias chegar. E que honra ser confundido com Jeremias, mas Jesus seria muito maior que Jeremias. Então alguns respondem, eles dizem que tu és um dos profetas. Um dos profetas. Quem acha que Jesus é profeta? Deixa eu ver, levanta a mão. Esse é um dos ministérios de Jesus, Jesus foi um profeta. Se você for estudar o Islã, no Islã Jesus é tido como um dos grandes profetas, mas ele não é tido como filho de Deus. E aqui há algo interessante, porque as pessoas que não servem a Jesus, não reconhecem o senhorio de Jesus, falam, não, ele foi um grande homem, ele foi um grande profeta, ele foi um grande mestre. A questão é, se é só isso, Jesus é mentiroso, porque ele nunca se apresentou apenas como um grande mestre, ele nunca se apresentou como um dos profetas, ele se apresentou como o Salvador. Se você não acredita que ele é o Salvador, você está falando que ele é mentiroso. Se você não acredita que ele é o enviado do Senhor, você está dizendo que ele estava errado. Então, afinal de contas, ele não é um grande profeta. Ou seja, ou ele é o profeta e o Filho de Deus, ou ele não é profeta coisa nenhuma. A verdade é que essas respostas, elas eram vazias de sentido. E Jesus sabia o que passava na mente daquelas pessoas. Jesus sabia inclusive das respostas que iria obter.
E aqui há uma questão interessante. Você já perguntou para os seus filhos algo que você sabia que ele responderia? Sim ou não? A gente usa muito isso no processo educacional. Para quê? Para criar intimidade, para criar responsabilidade e para você ali obter um ensinamento. Fala, opa, você fez isso? Fiz. Você sabia que ele fez, mas eu fiz. Então tá bom, você dá uma palavra de aprovação. Ou o contrário, né? Você fez isso? Não fiz. Por quê? A gente usa muito isso em processo. Isso é algo didático. Jesus estava usando isso. Ele sabia já o que as pessoas falavam sobre ele, mas ele está perguntando por quê? Porque ele tem algo a ensinar. E o que é este algo? Jesus estava prestes a começar a anunciar que iria morrer. Diga morte. Jesus não estava falando que ia morrer até agora. A partir de agora ele começa a ensinar os seus discípulos que ele vai ter que morrer. Morrer. Esse era um poderoso ensinamento. E por isso era bom que estivesse muito claro na cabeça dos seus discípulos o ministério e a missão dele. Então Jesus pergunta direto para os seus discípulos: e vocês, o que dizem que eu sou? E vocês, o que dizem que eu sou? E não teve muito espaço. Pedro, de bate-pronto, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir isso? Diga: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora fala com bastante força e bastante fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez você se pergunte: o que há de tão impressionante nesta resposta? Por que Jesus ficou tão entusiasmado? A questão é a seguinte: na profecia do Messias do Antigo Testamento, tudo era muito complexo, não era um negócio claro, ninguém tinha certeza ou clareza de como viria o Messias. A maioria esperava um grande guerreiro, esperava alguém que fosse derrotar o Império Romano, esperava alguém que subiria ao trono de Davi e traria liberdade para Israel. Poucos enxergavam o servo sofredor, poucos enxergavam o sumo sacerdote, poucos enxergavam o cordeiro que tira o pecado do mundo. Vamos retomar um pouquinho aqui. Você lembra que João Batista, no batismo de Jesus, fez essa afirmação: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que poderoso. Você fala, nossa, que poder, que convicção. Aí João Batista está preso, algum tempo depois, e aí ele manda alguns discípulos dele para perguntar a Jesus: você é mesmo o Messias? Você é mesmo o Messias? Ou seja, nem João Batista tinha certeza se era mesmo Jesus. Por quê? Porque a visão que eles tinham de Messias era muito diferente de Jesus. Jesus tinha vindo da Galileia, tipo assim, Jesus tinha vindo de Tamarana, entendeu? Não tinha relevância uma cidade que tem alguém em Tamarana aqui, não estou ofendendo ninguém. Então, tá vendo? Tamarana. Tem alguém mais relevante aqui vindo de Tamarana? Não? Ele veio da Galileia. Quem que veio da Galileia? O que pode vir da Galileia? Ele era um homem simples, e ainda ele dizia ser o Filho de Deus. Gente, para um judeu da época era praticamente impossível casar as duas coisas. O Messias, o enviado, o profeta que vem de Deus, é também o Filho de Deus. Era impossível. Mas aqui nós temos uma confissão clara, clara como essa água: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que foi enviado por Deus, tu és o Salvador, tu és o cumprimento da promessa, tu és o Deus Filho. Esta confissão que Pedro fez, Jesus mesmo afirma que não pode ser algo humano. Essa confissão, esse entendimento, não pode ser algo da mente humana, não cabe dentro da mente humana. Os homens dizem muitas coisas sobre o nosso Senhor, mas somente o Espírito de Deus pode revelar quem Ele é a nós. Que coisa poderosa! Ninguém conhece o Pai sem conhecer ao Filho, mas ninguém conhece o Filho se o Pai não revelar. É assim que funciona. Você pode ler todos os livros do mundo, você pode fazer seminário de teologia, você pode ser mentorado pelos melhores pastores, se os seus olhos não forem abertos pelo Espírito Santo de Deus, você nunca conseguirá ter a compreensão de Pedro. Eu vou repetir, estão comigo aqui? Deixa eu explicar isso para vocês. Você pode ser o homem mais inteligente do mundo, você pode ser a mulher
mais inteligente, mais sábia do mundo, se o Espírito Santo de Deus não te revelar, você nunca vai entender esta verdade. Este é o poder do Evangelho. O Evangelho é poderoso, é extremamente complexo, extremamente profundo, ao mesmo tempo tão simples e direto para os corações humildes. O apóstolo Paulo diz que é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, a mensagem da cruz é poder de Deus. Poder de Deus. Por isso abra a boca, comece a falar do amor de Deus. Eu tenho certeza que você verá isso, verá de maneira muito clara. Eu estava refletindo sobre isso em casa e eu comecei a retomar algumas histórias dessa caminhada. E eu já falei de Jesus para algumas pessoas extremamente inteligentes e que simplesmente não conseguiram entender a graça de Deus. Segundo eles, não tinha lógica, não fazia sentido, ou ainda não parecia justo. Eu já falei com pessoas da igreja, que tem anos de igreja, ouvindo esse púlpito aqui, e as pessoas não entenderam a graça de Deus, não entenderam o Evangelho, não entenderam a graça da salvação, o presente de Deus. Aí você fala, essa pessoa não tem inteligência, essa pessoa é limitada. Será que não tem nada a ver com isso? O dia do Senhor precisa chegar. Eu nunca me esqueço, eu entrando numa casa, lá no sertão nordestino. Era uma casa que praticamente não tinha móveis, era uma casa de uma senhora muito pobre, uma senhora analfabeta. Mas quando a gente chegou, em lágrimas, aquela mulher arrependida dos seus pecados, experimentou o amor de Deus. Me lembro bem também de num churrasco, eu e o Josu, falando com um menino que estudava filosofia, lembra, Josu? E a gente falando da graça de Deus, ele falava, não faz sentido isso, não faz sentido. Para ele é loucura, mas para aquela senhora, o Espírito Santo revelou. Eu nunca me esqueço de um senhor, eu tenho foto disso, essa eu guardei com carinho, o senhor Edmilson, um homem sozinho, lá do sertão. Ele é daqueles que moram naquelas casas de taipo mesmo, lá no zona rural, e ele é o famoso cabra macho. Ele anda com uma peixeira, ele tem umas marcas de faca. A primeira vez que eu visitei ele só ficou contando história de cara que ele já matou, já furou, e já brigou, e só essas histórias, né? Seu Edmilson. E ele contando as histórias dele, a gente ouvindo. Mas quando eu pude pregar o Evangelho para ele de uma maneira tão simples, tão rápida, os olhos dele foram abertos, e ele se converteu ao Senhor, o coração dele se quebrantou. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus revelou a ele o amor de Deus. Simples assim. Simples assim. Eu não me esqueço que recentemente nós estávamos num GC, e a Gabi começou a chorar e falar do amor de Deus, como ela nunca tinha experimentado o amor de Deus, porque na igreja que ela estava, ela foi muito oprimida por religiosos, e ela nunca tinha entendido o amor de Deus. E aqui, ouvindo desse púlpito, o coração foi aberto à mensagem da graça do Senhor. Eu poderia contar histórias aqui, ó. Me lembro do Josu, me lembro do Miguel, me lembro do Israel, chorando, em encontro, em culto, com o coração quebrantado diante do altar. Espírito Santo de Deus em ação. Uma vez eu estava tocando, vou contar muita história agora, vou começar a contar a história aqui. Estava tocando na igreja, no auge da minha adolescência. Já contei essa história para vocês, certamente. Mas Jesus pediu o que a gente tinha de mais precioso. Quando eu estava assistindo a Forja, quem foi assistir o cinema, eu lembrei disso. Né? Que ele olha o videogame lá e fala, né? Parece um negócio tonto, né? Falei, mas por que o cara precisa se desfazer do videogame, né? Mas na verdade Deus estava tratando o coração daquele menino. Aquilo às vezes era um ídolo no coração daquele menino. Vamos defender o filme. E aí, Jesus pediu, a gente estava tocando, e a gente tinha uma banda. E quem acompanhou a gente na época, minha mãe e o Betão, sabe que a banda era a nossa vida. A gente sonhava. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um baterista de rock, né? Quero ter minha banda, quero, né, voar, né, pelo mundo inteiro aí com a minha banda. Esse era o grande sonho da nossa adolescência.
Porque o jogador de futebol teve que morrer mesmo, porque a gente compreendeu rápido que não daria, né? Mas a banda, a gente tocava bem, etc. Né? Eu acho que vai dar futuro, né? E a gente estava tocando e a gente começou a chorar. A gente acabou o culto, foi uma música no final, a gente acabou, tinha 3 pessoas nesse dia, que era da banda. E os 3 se abraçaram chorando, porque o Espírito Santo de Deus falou para todo mundo naquele momento que o nosso dom era para o Senhor. E acabou, a banda acabou ali. Acabou num culto, no final do culto, acabou. Não estava acontecendo nada, né? Não tinha o pessoal orando ali na frente, não estava nada, a galera saiu tomar café. E os 3 chorando no canto ali. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus foi lá e quebrantou o nosso coração. E Ele pediu. E ali nós entendemos que o nosso dom era para Ele. Era para Ele. Eu me lembro de uma última história. Que quando eu preguei para uma mulher com câncer terminal, e aquela mulher dizia, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E depois que ela aceitou Jesus, ela morreu em paz. Ela tinha paz, mudou o semblante dela. Por quê? Porque ela entendeu que ela pertencia ao Filho de Deus. Eu poderia contar muitos testemunhos, poderia abrir esse microfone e acho que todo mundo poderia contar uma história dessa. Pelo menos a de si próprio, né? Muitos testemunhos de salvação, famílias que foram restauradas, perdões que foram liberados. E o que eu quero que você entenda disso hoje? Tudo isso porque Jesus veio. Tudo isso porque Ele é o Cristo, e Ele foi enviado pelo Pai, e Ele tira o pecado do mundo, e por isso a esperança, e por isso a restauração. E nós estamos vivendo agora o tempo do Natal, e esse é o anúncio do Natal. O Salvador veio, o enviado chegou, o Filho de Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e por isso nós estamos aqui hoje. É sobre esta verdade que a igreja é edificada. Quem é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor é o povo que confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Amém. Eu estou indo para o final, mas nós vamos entrar, quem sabe ano que vem. Eu não sei se eu prego mais esse ano aqui ainda, vai ter tanta programação agora no... tem Natal, tem Ágape, né? Tem um monte de coisa que a gente vai pregar outras coisas. Mas a gente vai ver que houve algo sobrenatural na vida de Pedro. Sobrenatural. E assim é nas nossas vidas. Assim é no nosso coração. A nossa natureza, ela continuará caída, os nossos olhos continuarão fechados. A gente não vai entender a graça de Deus, o nosso espírito continuará morto, se a gente não entender que Jesus é o Filho de Deus. Mas para isso acontecer é necessário uma ação do Senhor. É Ele que quebranta o nosso coração, é Ele que muda a nossa mente, é Ele que é o caminho, Ele que vivifica o nosso espírito, Ele que nos liberta da escravidão. E esse é o convite que eu quero fazer hoje para você. Feche seus olhos. O convite que eu quero fazer hoje para vocês é você declarar o senhorio de Jesus. Eu quero que você responda aí no seu coração. Quem você diz que é Jesus? Quem você diz que é Jesus? Se Jesus te perguntasse hoje, e você? Quem eu sou? Qual seria a sua resposta? A depender dessa resposta, uma eternidade estará em jogo. Eu quero que você entenda isso nesta noite. Só existe um caminho, não há nenhum outro caminho, só existe um caminho, Jesus, Ele é a ponte, você precisa de Jesus, você precisa de Jesus,
Eu não sei se você é cristão ou não. Eu não sei das tuas convicções, das tuas crises. Eu não sei das tuas inseguranças. Eu sei que Jesus é o caminho e esse caminho está aberto. E por isso eu quero te convidar a ficar em pé e cantar essa canção, mas não como alguém que canta uma canção, mas como alguém que fala diante dos céus e do inferno que Jesus é o Filho de Deus.